Eu já fiz CAPS e hoje eu vim falar pra vocês como foi minha passagem pelo CAPS. Então, gente, foi assim. Olha, eu sempre tive dificuldades sociais, só que para as pessoas não ficava tão perceptível. Por quê? Porque eu tentava mudar, né, pra não ficar aparente a minha dificuldade para as pessoas. Porque creio que todo mundo é assim, ninguém quer deixar sua dificuldade, suas vulnerabilidades aparentes, né, perante as outras pessoas. Mas foi assim, desde quando eu era criança, tipo assim, na primeira infância, eu era muito isolada na escola. Tipo assim, eu não conseguia fazer amigos, aquela pessoa que fica sozinha no intervalo, no recreio, não participava das aulas de educação física, nunca. Era aquela pessoa que não participava, e graças a Deus os professores me deixavam, né, não participar, fazia as aulas quando eram atividades mesmo, não as aulas pra jogar vôlei, jogar futebol, essas coisas eu não participava, era muito raro mesmo. Acho que quase nunca. E, mas era aquela pessoa que ficava do lado olhando, se sentindo mal, né, porque não conseguia participar, ninguém vinha chamar. Volta e meia levava uma bolada na cara, não sei se era de propósito ou não, mas eu era assim. Só que eu pensava assim, eu sou criança, isso vai passar, não vejo a hora de chegar a minha adolescência que isso vai mudar. Aí que tá. Aí tá. Fui pra minha adolescência e continua a mesma coisa. Eu até consegui fazer umas amigas, assim. Mas nunca era aquele vínculo mesmo de amizade, sabe? Era sempre eu tentando me esforçar. Aí quando eu cheguei até os 16, eu falei, não, eu vou mudar isso na minha vida, eu tenho que mudar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a tentar entrar num grupo, só que o que acontecia? Eu ia só no embalo, tipo, era como se eu não fizesse parte daquele grupo, mas eu tava lá só para dizer que eu pertencia a algum lugar, sabe? Então, e esse grupo se dizia popular, fazia as coisas muito erradas na escola, né? Tipo, a gente gazeava a aula pra ir beber e ficar com as pessoas. Gazeava a aula. Ou senão a gente levava bebida alcoólica na garrafa de água da escola. Nessa época eu estudava à noite, porque eu achava que era mais popular quem estudava à noite. Então, era assim, comecei a fazer um monte de coisas erradas. Só que, tipo, não era nem porque eu queria, era só porque eu queria fazer parte de um grupo popular. Eu tava cansada de ser aquela pessoa esquecida. E, tipo assim, eu nunca cheguei a sofrer bullying nem nada. Eu era tão esquecida que eu não era lembrada nem por bullying, pra nada. Eu era completamente esquecida na escola. Eu acho que se eu faltasse aula, ninguém nem percebia que eu não tinha ido. Pra você ter ideia. Era assim, mas eu ficava, não, eu sou adolescente, isso vai mudar, sabe? E daí, mais uma vez, eu fiquei adulta e isso não mudou. Tipo assim, eu conseguia sair e tudo com algumas pessoas, mas é tipo, você tá no meio de um monte de gente e você se sente sozinho. E você também tem que estar sempre você se colocando em algumas situações. Só que o que acontecia? Tinha lugares que eu simplesmente não conseguia ir. Quando eu tentava interagir com as pessoas, a interação era super estranha, tipo, eu tinha que forçar muito a interação. Era bem desgastante. No meio da conversa, eu perdia o assunto que eu tava, eu gaguejava, eu perdia as palavras, sabe? Não conseguia ser eu de verdade, porque, sei lá, tinha um bloqueio ali, sabe? Tinha alguma coisa estranha. Então o que acontecia? Às vezes eu queria ir nos lugares, ou ir na casa de alguém, conversar com alguém, mas era. Eu sabia que eu ia ter essas dificuldades e era muito frustrante pra mim. E eu sempre tive dificuldade de sair, e principalmente só. Ir numa padaria, ir num mercado, sabe? Ir em um lugar que uma pessoa vai estar em público. E o que acontecia? Quando eu era adolescente, minha mãe era cadeirante, né? Minha mãe era cadeirante desde os 6 anos. Então ela dependia muito de mim, porque eu sou filha única. Mas o que acontecia? A gente, por exemplo, saía. A cidade que a gente morava era muito pequena, então a gente ia pra uma cidade vizinha. E minha mãe dependia de mim, né? Pra gente ir de ônibus, tudo, porque ela era cadeirante. E acontece que eu nunca queria ir. Mas por que eu não queria ir? Chegava lá, minha mãe ia depender de mim, eu ia ter que falar com os atendentes, eu ia ter que fazer muita coisa sozinha, ela ficar me esperando, sabe? E daí era a mesma situação, sabe? Porque sempre pra mim a interação social com outras pessoas fora de casa era muito ruim. Por exemplo, em casa, a minha mãe recebia uma visita, eu me trancava no quarto até a visita ir embora, sabe? Às vezes eu queria comer alguma coisa, passar pela sala pra ir no banheiro, alguma coisa, e eu não ia, eu ficava lá até a visita ir embora. Pra não cumprimentar a visita, pra não falar com a visita. Ou senão eu tentava o mínimo de interação possível, e quando eu tentava, eu não conseguia ficar olhando pra pessoa. Eu não ficava confortável, gente. Era uma sensação pra mim muito estranha. Ruim, sabe? Então, o que acontecia? Quando eu saía com minha mãe, aí às vezes, por exemplo, a gente tinha que ir de ônibus, o ônibus cheio. Calor ou não, independente, o que acontecia? Eu passava mal, começava a ter vezes de eu desmaiar, passava muito mal, ter vezes de vomitar. E daí o que as pessoas pensavam? É frescura. É frescura porque ela é filha única e a preguiça, não quer ir com a mãe porque tem vergonha da mãe ser cadeirante. E não era isso, sabe? E até eu me culpava, poxa, não é possível que é isso, porque minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma mãe excelente, sabe?
muito amiga, muito próxima de mim. E o nosso problema era sempre só na hora de sair. Se fosse o problema com minha mãe, eu ia ter problemas pra mim sair só também. Gente, eu não conseguia. E o que acontece? Até hoje eu sou uma adulta e eu tenho dificuldade de ir ali na padaria do outro lado da rua. Do outro lado da minha rua, que é só atravessar a rua. Eu tenho dificuldade. Às vezes não tenho pão pra tomar café. E eu prefiro inventar alguma coisa em casa. Uma panqueca, sabe? Um bolinho de chuva, alguma coisa eu invento só pra não ter que ir. E não é preguiça, é um bloqueio mesmo horrível. E, tipo, se alguém comigo, daí eu tenho mais facilidade. Mesmo assim, eu nunca tomo o impulso de eu falar. Eu prefiro a pessoa falar, sabe? E isso é tão desgastante, coisa que eu pensava que ia mudar. Gente, me dá até vontade de chorar, sabe? Porque é horrível você depender dos outros e você não conseguir fazer as coisas. E daí o que que acontece? Aí até o momento, eu sempre me senti mal com isso. Sempre fiquei depressiva com isso, sabe? É muito ruim. E daí o que que acontece? Até o momento que eu cheguei, eu falei, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ver por que que eu sou assim, sabe? E daí foi quando eu procurei ajuda. Eu fui no posto de saúde procurar ajuda. E aí lá de lá, a médica falou que ia me encaminhar pra um psiquiatra, pra um neuro. E, e foi assim, em pouco tempo saiu minha avaliação. E daí eu tive essa surpresa que foi encaminhamento para o CAPS. E, gente, eu sempre quis procurar ajuda, entender por que que eu era assim, porque eu sabia que não era preguiça, era uma dificuldade horrível mesmo. E daí o que que acontece? E eu sempre me senti muito só, muito triste, muita depressão, mas eu não deixava isso transparecer pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra meu esposo, que a gente se conheceu logo assim que eu saí da adolescência. Com 18 anos, em 3 meses a gente começou a namorar, já casou, já engravidou, sabe? Mas eu escondia tudo isso pra mim. Escondia essa dificuldade, eu sempre dava uma desculpa. Eu escondia, eu conseguia esconder de todo mundo. E o que facilitava eu esconder essa dificuldade era o quê? Que eu queria, eu gostava, eu sempre gostei, até hoje eu gosto. Eu gosto de sair. A minha dificuldade é ir só. É ir só. E na hora de conversar. Com algumas pessoas eu não consigo conversar. Eu não consigo atender telefone. É muito difícil pra mim. Gente, eu odeio atender telefone. Tem pessoas que eu não consigo falar nem por mensagem. Tem pessoas que eu não consigo, eu não tenho nada contra a pessoa e eu não consigo conversar, eu não consigo ter um diálogo e a pessoa acha que pensa que eu sou metida ou que eu não vou com a cara dela e não é uma dificuldade minha. E daí o que que acontece? Aí eu fui encaminhada pro CAPES e eu gostava, sabe, de ir pro CAPES. Mas daí o que que aconteceu? Vou dar um dos exemplos da coisa que aconteceu. Eu cheguei pro CAPES em algumas consultas, sempre de Uber, né? Aí depois que eu fui de Uber 3 vezes, eu falei, ah, tá na hora de eu pegar e ir de ônibus, porque eu acho que eu já entendi o caminho, acho que eu vou saber. Só que eu tenho dificuldade de gravar lugares, além de tudo. Sempre tive muita dificuldade de gravar lugares. Gente, eu presto atenção em tudo e eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de gravar lugares. E isso é uma das partes de eu não querer ir nos lugares sozinha, porque eu tenho muita dificuldade. E daí o que que acontece? Eu fui de ônibus, eu achei que eu tava descendo no lugar certo, desci. Quando chegou lá, não era o lugar certo. Eu comecei a andar pra procurar um ponto de ônibus, pra pegar outro ônibus, pra tentar achar um lugar pra ir pra casa. Eu não achava um ponto de ônibus. Eu comecei a entrar em desespero, comecei a chorar. Eu não tinha dinheiro pra pegar um Uber e meu Uber também tava com problema. Tipo, eu tava só com cartão, porque o CAPES dá um cartão pra você ficar indo fazer as terapias, entendeu? Um cartão de ônibus. Eu comecei a ficar desesperada. E eu não podia perder a hora do CAPES, porque o CAPES, eles falaram, não pode faltar, não pode perder a hora. Senão você é tirado das terapias. Lá eu passava com as terapias, psicoterapia, passava com psicólogo e psiquiatra. Às vezes passava com assistente social também. E daí, assim, o que aconteceu? Me perdi, não achava outro ponto de ônibus, comecei a andar, comecei a ficar desesperada, até que eu encontrei um senhor na rua e eu perguntei se eu tava longe do CAPS. E ele falou que sim. Eu falei, nossa, o senhor pode me levar até lá? Daí eu não sei como que esse cara fez, que eu estava desnorteada. Eu sei que o cara, de repente, chamou o filho dele com o carro. Ele falou, ah, filho, vamos levar ela lá no CAPS. E daí, gente, eu não sei se eu falei CAPS ou se eu falei CRAS, mas o que que acontece? Eles me levou, gente, 2 homens desconhecidos, mas eu tava desnorteada. E quando eu fico desnorteada, tipo, eu perco a noção. E na minha cabeça eu ficava, eu preciso achar o CAPS, eu preciso chegar na hora certa da consulta, eu preciso achar, eu preciso, sabe, não passava outra cabeça, outra coisa na minha cabeça. E daí eles me levou, fui. Eles me deixou no lugar, agradeci. Quando eu chego lá, não era o CAPS, era o CRAS. Aí pronto, comecei a ficar ruim de novo. Meu Deus, aí até que eu consegui falar com meu marido e explicar toda a situação e ele me mandar um Uber. Mas por que eu não queria falar antes? Porque eu queria ser independente, gente. Porque são muitos anos não conseguindo fazer minhas coisas, não conseguindo ter principalmente as interações sociais sozinha, sair sozinha. E eu não queria pedir, eu queria tentar. Mas, mais uma vez, eu falei, eu tive que pedir ajuda do meu marido, ele mandou um Uber, eu expliquei o lugar que eu tava, eu olhei em volta, vi que tinha um mercado, eu pedi o endereço do mercado, mandei pro meu esposo e
ele mandou o Uber, e daí eu peguei o Uber e consegui ir pro lugar certo, pro CRAS. Ainda bem, cheguei no lugar certo da terapia, na hora certa da terapia, fiz a terapia. Mas enfim, meu caso é um caso, sim, eles botou lá de, provavelmente, TEDA, depressão, e a depressão não é a mais leve e nem a pior, é uma depressão moderada, mas tem que tratar, porque a depressão pode agravar, né? E eu fiquei fazendo o tratamento no CAPES por 4 meses até que eles me suspenderam. Eu tive melhora? Não, mas eles me suspenderam. Inclusive eu piorei depois que eles me suspenderam. Antes de eles me suspender, eu já tava um pouquinho ruim e eu piorei. E daí o que acontece? Eu gostava dessa terapia lá, eu gostava de passar com o psicólogo, eu sempre chorava, porque eu tenho várias histórias de vida pra contar pra vocês, sabe? Coisas que eu sempre guardei pra mim. Mas eu gostava de passar lá. Mas enfim, foi isso. Essa foi a história de que me fez ser encaminhada para o CAPS. E quando eles me suspenderam, eles me deram o diagnóstico só de agorafobia. Agorafobia. Porém, o psicólogo falou para mim fazer uma avaliação neuropsicológica, principalmente com suspeita de TEA, autismo. E é nesse processo que eu tô, que depois eu vou falar os próximos passos para vocês. Obrigada por quem gostou de me ouvir. Essa foi minha história no CAPS. E é isso, gente. Curte, compartilha, quem quiser. Me segue. Obrigada por ouvir. Tchau, até mais.